Helder, agora mudando de assunto, já já a gente volta a falar ainda dessa operação que está ocorrendo nesse exato momento aqui na capital do estado do Piauí. Ontem eu tive contato com um delegado Laércio Evangelista, coordenador do DRACO, para checar informações sobre o depoimento formal que poderia ser dado aí nesses próximos dias pelos os empresários, o Aran Santiago Girão e o Danilo Coelho de Souza. Lembrando que eles são alvos da Operação Carbono Oculto 86, que aconteceu desde a terça-feira da semana passada. Hoje completa aí uma semana em que a polícia fez toda aquela ação, né, mandados de busca e apreensão, fechamento de postos de combustíveis. A Operação Carbono Oculto 86, Helder, a gente lembra aos nossos telespectadores que investiga a atuação aí, o esquema de lavagem de dinheiro, fraudes no setor de combustíveis e ocultação de patrimônio, com indício de envolvimento com o primeiro comando da capital. E a gente lembra que aqui no Piauí foi uma espécie de continuidade do que aconteceu no estado de São Paulo. E a informação que nós temos, a informação atualizada, é de que os dois empresários devem dar depoimento oficial hoje na sede do DRACO. A informação que nós checamos ontem com o delegado é de que os dois empresários vão hoje, ainda não tem o horário exato, mas eles devem prestar depoimento hoje oficialmente sobre o envolvimento aí com essa organização criminosa. Foram 49 postos fechados na semana passada, a gente acompanhou toda aquela ação. Recentemente, um dos donos aí da rede Diamantes, ele se manifestou nas redes sociais dizendo que não faz parte desse esquema que foi apontado aí pela polícia. A operação ocorreu tanto no Piauí quanto no Maranhão e em Tocantins. E a informação inicial da polícia, Helder, é de que esse grupo teria feito a movimentação financeira de cerca de 5 bilhões de reais utilizando essa rede de postos de combustíveis para poder lavar dinheiro para essa organização criminosa. Também foram cumpridos aí mandados não só de fechamento desses postos, como também nas residências aí do Aran Santiago e do Danilo Coelho de Souza, como também a apreensão de bens como computador, celular e valores em espécie. A gente lembra que naquela ocasião os dois não estavam em Teresina, eles estavam voltando de São Paulo. Houve inclusive uma informação desencontrada se eles teriam fugido, teriam tido informações privilegiadas e teriam fugido do estado do Piauí. No entanto, a informação que foi repassada pelo delegado Laércio Evangelista é de que os dois estavam voltando de São Paulo. E aí, por orientação dos advogados, eles voltaram em voos separados. Por isso que o Danilo foi abordado primeiro e o Aran foi abordado ainda no interior de São Paulo. A informação ainda sobre essa operação, Helder, de que eles teriam movimentado aí aproximadamente 20 milhões de reais, que foram recuperados aí pela Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, 20 milhões de reais aos cofres públicos. Foi identificada pela polícia a atuação de empresas de fachadas como Fintechs, Banco Paralelo e postos que operavam sem autorização da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Por isso que o IMEP participou daquela operação para o fechamento desses postos. Então, para poder posicionar os nossos telespectadores, Helder, hoje deve ocorrer oficialmente o depoimento desses dois empresários, porque na semana passada eles até estiveram aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública, na sede do DRACO, mas ali não foi considerado pela polícia, pelo menos a informação que nós colhemos ontem, o depoimento formal sobre o envolvimento desses empresários nesse esquema envolvendo o primeiro comando da capital. Então, esse depoimento ele deve ocorrer durante o dia de hoje, pelo menos foi isso que o delegado Laércio Evangelista confirmou para a gente durante uma ligação feita na noite de ontem. Helder? Vamos continuar também acompanhando, Denis Constantino, estes depoimentos. Nós, claro, relembramos também que os dois empresários já estiveram na sede do DRACO para prestar as primeiras informações e agora eles vão prestar um novo depoimento, então, relacionado a mais dados que a polícia conseguiu apurar a partir da investigação que vai se afunilando com as buscas e apreensões que foram cumpridas na semana passada. Inclusive, Denis, se a produção conseguir localizar para mim, nós temos imagens de um posto de combustível aqui no Piauí que foi fechado ontem. Mais um posto de combustível que foi fechado ontem aqui no estado do Piauí, ainda como ação dessa operação Carbono Oculto 86, Denis. Olha, Helder, é importante a gente destacar
que alguns endereços a polícia tem tido até uma certa dificuldade para poder chegar em alguns desses endereços ligados à rede PIMA, a rede HD e também a rede Postos Diamante. Por que isso tem acontecido? Por exemplo, ali na região da BR-343, havia uma informação de que ali funcionava um posto da rede HD. Quando a polícia chegou no local, a informação que nós tivemos lá, inclusive naquela ocasião, na última quarta-feira, eu até acompanhei esse mandado de busca e apreensão, o posto estava fechado, a área estava fechada como se estivesse em reforma. E ali não estava funcionando nada, inclusive estava com tapumes, no entanto, não tinha nenhum tipo de funcionamento. E aí havia umas informações desencontradas se era ou não era dessa rede que está sendo investigada pela polícia. Então, alguns desses postos ligados aos dois empresários, ligados a essas redes que estão sendo investigadas, eles acabam que não estão nos endereços que foram informados pela polícia. Por isso que a gente ainda está vendo aí alguns deles que estão sendo fechados nesse intervalo de tempo. Como eu disse agora há pouco, Helder, tem uma semana, né, que aquela operação ela começou, de fato, porque ela começou na manhã da terça-feira, na tarde da terça-feira, mas acabou acontecendo de fato na manhã de quarta, em que a polícia acabou fechando os postos de combustíveis, prestou a coletiva explicando como é que funcionaria o esquema criminoso desse grupo que foi identificado pela polícia. Então, essa operação ainda está em andamento, né? A polícia ainda busca informações, busca embasar ainda mais esse inquérito. Inclusive, ontem, o delegado Laércio Evangelista confirmou para a nossa equipe que vai pedir a prorrogação desse inquérito, que tem aí pelo menos o prazo de 30 dias para poder finalizar e que há a possibilidade de pedido de prorrogação, se for necessário, por parte da polícia, para poder amarrar todas as pontas soltas nessa investigação que, de uma certa forma, Helder, impressiona o estado do Piauí, porque a operação ela começou em São Paulo. Você lembra que em agosto deste ano, a polícia conseguiu identificar que essa organização criminosa estava utilizando a rede de postos de combustíveis em São Paulo para poder lavar dinheiro, e logo em seguida foi identificado pelo menos 9 estados, dentre eles o Piauí, que eles estavam atuando nesse esquema criminoso. E aí, pelo menos assim, inicialmente e informalmente, os empresários negaram envolvimento. No entanto, as provas são muito robustas, Helder, de envolvimento de empresários ligados à rede de postos Diamante, à rede de postos HD e também à PIMA, que teria sido a compradora dessa rede de postos naquele primeiro momento que foi apontado aí por esses empresários. Então, hoje eles vão prestar depoimento, repassando informações sobre o posicionamento deles relacionados a essa investigação que está sendo conduzida nesse exato momento, inicialmente pelo delegado Anchieta, que daqui da Secretaria de Segurança Pública, junto com os policiais do DRACO, o delegado Laércio Evangelista, que está presidindo esse inquérito aqui no estado do Piauí. Helder. Muito bem, obrigado, Denis, pelas informações. Pode encher tela com essa imagem do posto de combustível, porque este foi um dos postos fechados ontem, terça-feira, como continuação da Operação Carbono Oculto 86. Foram mais postos que, conforme a investigação da polícia, estão ligados a esse esquema de lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis. Neste posto que nós estamos vendo em questão, isso aconteceu no município de São João da Fronteira. Fechamento desse posto foi no município de São João da Fronteira e foi conduzido por membros da delegacia de Piracuruca em parceria com a Polícia Militar. Segundo a investigação, esse posto também faz parte da rede de estabelecimentos associados às empresas e empresários investigados nesta operação. Volto com você, Denis. Helder, só para a gente fazer o complemento relacionado a outra operação que está ocorrendo nesse exato momento. A gente acabou de receber a informação de que a polícia deflagrou essa operação hoje pela manhã sobre contrabando, receptação desse caminho e lavagem de dinheiro, e que o famoso Magnicel, ele que já tinha sido alvo de algumas outras operações policiais, a polícia está nesse exato momento no estabelecimento comercial do Magnicel para fazer o fechamento mais uma vez desse ponto comercial, desse estabelecimento comercial que vende celulares aqui na capital do Piauí. Há uma informação também, Helder, com relação à questão de que esse esquema tinha aí o fornecimento para lojistas de celulares. Eles repassavam esses celulares roubados para esses lojistas atuarem aqui no estado do Piauí. Então, nesse exato momento,
A polícia está em um dos estabelecimentos, é o do Maguincel, para fazer o fechamento mais uma vez, devido ele está fazendo aí a receptação, contrabando e descaminho e lavagem de dinheiro de aparelhos celulares roubados. Pelo menos foi o que foi identificado pela polícia nessa investigação. Os policiais estão nas ruas e nós estamos aguardando, viu, Helder, a chegada de viaturas para trazer informações atualizadas aqui para os nossos telespectadores. Eu volto com você.